Prosseguindo na escatologia bíblica, no nosso livro, falando ainda sobre a lição 5, iniciando a lição 5 do livro de Escatologia Bíblica 2, eu coloquei um mapa para nós analisarmos ele antes de nós estudarmos os selos, trombetas e taças. Prosseguindo na leitura desse mapa, antes de falarmos dos selos, trombetas e taças, eu vou destacar a parte superior do mapa, onde vocês têm, no início da linha, escrito primeiro selo, porque os selos que nós vamos interpretar agora, o primeiro selo, ele foi aberto no ano 29 depois de Cristo, quando Jesus morreu, o ano 29 da era cristã, que é mais ou menos o ano que Jesus morreu. Depois que esse primeiro selo foi aberto, ocorre o arrebatamento da igreja e 6 outros selos são abertos nesse período de grande tribulação que dura 7 anos. Enquanto ocorre a grande tribulação na terra, 7 anos de tormento, vocês têm na parte superior desse gráfico 2 eventos. O tribunal de Cristo, onde nós estudamos a entrega dos galardões à igreja arrebatada, e as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo ocorrendo nos ares, as bodas do Cordeiro ocorrendo no céu. Depois das bodas do Cordeiro, nós faremos ainda uma leitura de Apocalipse 19, a igreja vem em glória com Cristo. Então vocês têm uma linha aí onde está escrito, vinda de Cristo em glória. Os salvos que participaram da primeira parte da primeira ressurreição foram arrebatados, voltam com Cristo para lutar contra o anticristo na batalha do Armagedon. Então a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, agora ela vem com Cristo no fim da grande tribulação para vencer a batalha do Armagedon e dar início ao milênio. Bom, a parte inferior do gráfico, ela volta na parte onde está o primeiro selo, né? Antes do arrebatamento, nesse período que é também chamado de Era da Igreja. Então tem uma linha ali onde ela diz fim da Era da Igreja, fim da dispensação da graça e fim da dispensação do Espírito Santo. Então esse período em que o primeiro selo foi aberto, que é o Evangelho, nós vamos estudar isso com detalhe, o fim da Era da Igreja é o fim desse selo. Nesse momento, no arrebatamento da igreja, ocorre a primeira parte da primeira ressurreição. Todos os salvos desde Abel, eles participam dessa ressurreição no momento do arrebatamento. Bom, depois inicia a grande tribulação, onde o anticristo estará operando juntamente com a besta. E depois vem um quadro que diz, a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Satanás é preso por 1000 anos. E essa é a batalha do Armagedon, onde Jesus vence as forças do anticristo. Então inicia depois esse período de 1000 anos e o juízo final. Bom, esses selos, trombetas e taças que nós vamos falar agora, eu começo com uma leitura de Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 11, e depois nós vamos detalhando. Então, Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, esse capítulo ele começa dizendo, depois destas coisas, que coisas que ele está falando? Depois daquelas 7 eras da igreja, ou seja, terminou a era da igreja. As 7 eras da igreja passaram e a igreja foi arrebatada. Depois dessas coisas, então João diz, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Bom, esse texto aqui ele se harmoniza bastante com a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, né? Porque a igreja
viveu aqui na Terra, aquelas diversas eras, né, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja, no período de Laodiceia, ela foi arrebatada, terminou a era da igreja. Então agora João, ele sobe até o céu, onde ele terá novas revelações, depois que a igreja foi arrebatada. Versículo 2. E logo foi arrebatado em espírito, ou seja, seu corpo ficou na terra, o seu espírito e a sua alma foram retirados, foram levados por Deus para receberem alguma revelação. E eis que um trono estava posto no meio do céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda, ou seja, ele vê Deus. Né? E quando fala de Deus, claro, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao redor do trono havia 24 tronos. Depois nós veremos com detalhe esses 24 tronos, mas esses 24 tronos, tudo indica que são de homens sábios que estarão juntamente com Jesus reinando no milênio, né? Liderando toda a igreja, liderando o mundo no milênio. Então são 24 homens, não são 24 anjos. Então é interpretado normalmente como 24 sábios. Nós veremos mais à frente. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, ou seja, tinham galardão. Então o galardão deles era um galardão de ouro. Foram pessoas que trabalharam realmente de maneira especial aqui na terra, visando sempre glorificar o nome de Deus e não o seu próprio nome. Aquela obra que o apóstolo Paulo listou como sendo a obra mais nobre, porque começava do ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então esses 24 anciãos, eles tinham coroas de ouro. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro. Esse mar de vidro, nós veremos também mais abaixo, também está listando salvos, porque a igreja já foi arrebatada nesse momento. Então esse mar de vidros é uma grande quantidade de salvos. Então ele viu diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Bom, esses 4 animais, nós veremos, esses 4 animais é uma indicação da forma de manifestar Jesus, principalmente como aparece nos 4 evangelhos. Cada evangelho, ele enfatiza Jesus, um como herdeiro do trono de Davi, Mateus, né? Outro como servo, que é Marcos, outro como filho do homem, como homem especial, né? Lucas, escrevendo aos gregos, e o quarto que descreve uma parte mais divina de Jesus, que é o Evangelho de João. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Veja, então ele vai estar simbolizando Jesus Cristo como um rei, descendente de Davi. E o segundo animal semelhante a um bezerro. Na revelação de Ezequiel, ele aparece, né, como um boi. Então, bezerro está falando de servo, de serviço. Por isso, o Evangelho de Marcos é considerado aquele que fala de Jesus como um servo para ensinar os romanos, os cristãos romanos, claro, né, a servirem, mesmo que eles fizessem parte da nação dominadora do mundo, eles deveriam servir a todas as igrejas. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então,
rosto como de homem, é Lucas, que fala sempre de Jesus como filho do homem, e João, águia, falando das características divinas de Jesus. Tanto que nós dizemos que o Evangelho de João, ele não traz a genealogia terrena de Jesus, ele traz o que nós chamamos de a genealogia celestial. Né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que está assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Então observe os 24 anciãos lançarem as suas coroas, ou seja, os seus galardões. Então tudo que eles receberam, pela forma como eles trabalharam aqui no Evangelho, eles lançando diante de Jesus, eles estão reconhecendo que eles só conquistaram esse galardão graças à obra expiatória de Jesus na cruz, graças à ação do Espírito Santo que lhes deu vitória. E eles concluem dizendo, versículo 11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O número 1 no material didático diz: os 24 anciãos representam os salvos do Antigo e do Novo Testamento. E provavelmente um destaque, né, de 24 homens, ou 24 sábios. Talvez seriam até os representantes das 12 tribos e os representantes dos 12 apóstolos, né? Os 12 apóstolos representando o Novo Testamento. Número 2, os 4 animais representam os evangelhos. O livro selado, cada selo representa uma arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Bom, então, exatamente os 7 selos que nós vamos estudar, os 7 selos do Apocalipse, eles vão ter uma simbologia especial devido exatamente a esse livro selado que vai aparecer nesse momento diante de Deus. Ok? Ele começa a ter essa revelação e ele verá um livro selado. Número 4, o uso do selo. Haviam 2 maneiras de usar o selo. Uma era totalmente enrolada, era enrolar o livro, ou seja, enrolar o papiro, o pergaminho, normalmente o papiro, né? Que vai originar o nome papel, e depois, mais à frente, o pergaminho. Então, uma era totalmente enrolar o livro e colocar os selos por fora. Então, você pegava aquele papiro, por exemplo, enrolava o papiro. Estou falando papiro porque no momento em que Deus entrega a lei a Moisés, então nós vamos estar falando de papiro. Ok? E é nesse momento, claro, que Deus vai dar as instruções que nós vamos usar para entender esse livro selado diante de Deus. Então eles enrolavam o papiro e depois que ele estava totalmente enrolado, eles botavam 7 selos. Ou então eles começavam a enrolar o papiro, botavam um selo, uma tinta ali, né, que era o selo, enrolava ele um pouquinho mais, outra tinta, então assim eles iam botando selos conforme ia enrolando o papiro. Por isso diz... A segunda seria colocando selos enquanto se enrolava o livro, ok? Então eles iam enrolando o papiro e assim eles formavam aquele livro. O número 5 do material didático diz uma lei do Antigo Testamento. Para nós entendermos esses selos, para nós entendermos o que significa esse livro, nós precisamos recorrer
ao Antigo Testamento e a lei que Deus deu para Moisés. Vamos ler esse texto. Diz assim o versículo. Levíticos capítulo 25, versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Enquanto teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Era a doutrina do parente resgatador, que podia comprar então a terra e devolver ao seu parente que havia perdido aquela terra por alguma doença, algum problema. O versículo 26 prossegue. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Então, ele iria pagar o valor, o parente resgatador. Mas, se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Bom, então, aquele livro selado que foi falado no Apocalipse era o livro que era dado, o documento que era dado ao dono de cada terra. Então, quando Josué vai distribuir a terra, né, daquela instrução que Deus passou para Moisés, quando ele for distribuir a terra, ele faz o quê? Ele entrega um documento para cada pessoa, onde dizia os termos daquela terra. Aí vamos dizer, a pessoa teve uma doença, uma enfermidade, precisou vender a terra, vendeu a terra. Então a pessoa que comprou a terra, ela tem direito de explorar essa terra, plantar, né, e vender até o ano do jubileu, quando a terra tinha que ser devolvida para o verdadeiro dono. Ok? Ou um parente resgatador chegar lá e tomar a terra de volta, pagar o valor por ela. Bom, nesse caso, seja um parente resgatador ou no ano do jubileu, o verdadeiro dono da terra tinha que provar que a terra era dele. E como que ele provava? Através desse livro selado. Ok? Esse livro, ele trazia a marcação dos termos da terra que aquela pessoa recebeu de Josué ou dos seus antepassados, e as testemunhas assinavam. Por isso era um livro escrito por dentro e por fora. Por dentro vinham os termos e por fora as testemunhas. Se a pessoa não quisesse vender a terra ou entregar a terra, eles iam então diante do juiz, e aquele livro representava então as armas, a arma que ele tinha para tomar a terra das mãos daquele dono, tá ok? Porque ali dizia que a terra lhe pertencia. Então esse livro também, ele vai simbolizar o quê? Deus é o dono da terra. E esse livro escrito por dentro e por fora, ele vai trazer exatamente leis que mostram Deus é o dono da terra e, na verdade, o inimigo, ele é um invasor. Ok? Então, essa é a simbologia do livro escrito por dentro e por fora. Eu coloco também um texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, aqui é usado o termo selado, né, que é protegido, como é usado também em relação a este livro. No capítulo 5, versículo 1, diz que o livro estava à direita de Deus, né, estava à destra de Deus.
Por esta lei do Antigo Testamento, vemos que Deus é o verdadeiro dono da terra. Ou seja, o verdadeiro dono do mundo é o nosso Deus. Ele que é o dono dessa terra e ele tem direito de dar fim a essa rebelião dirigida por Satanás e seus demônios. Número 6. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Então, João ouve, eles dizerem que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno de abrir o livro. Ou seja, significa que não foi achado nenhum remidor. Então, no versículo 4 do capítulo 5, João começa a chorar. Ou seja, ainda não foi executada a obra expiatória. Por isso eu coloquei aí. Simboliza o choro dos homens do Antigo Testamento aguardando o remidor. Até a vinda de Jesus Cristo, que será o remidor que vai acabar com esse choro, Ou seja, ele vai dizer que ele pode abrir esse livro. Então, no capítulo 5, a partir do versículo 5, ele descreve Jesus Cristo, que venceu para abrir o livro e desatar seus selos. Ou seja, Jesus Cristo é o parente remidor. O simbolismo do parente remidor no Antigo Testamento, ele se cumpre aqui no Apocalipse, exatamente nesse livro selado por dentro e por fora.